A Bíblia diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Capítulo 2. Tem o título da mensagem? Deixa eu ver se tem. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus é o título da mensagem. Vocês já brincaram daquele jogo Cadê o Waldo? Acho que é o Waldo o nome do cara. Sabe aquele bichinho que você tem que ir na multidão achar ele, quando você acha você conseguiu o jogo? Vocês sabem ou não? Nossa, às vezes só eu que jogava esse joguinho enjoado, mas enfim. O título da mensagem vem em homenagem a esse jogo, Onde está o Waldo? E se você perceber aqui, toda a trama desse texto é cadê Jesus? Aonde está Jesus? Mas percebe bem que, igual um quadro, Lucas, ele quer dizer aonde está Jesus, o objetivo. Percebe comigo no versículo 40, fala assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o último versículo vai dizer a mesma coisa, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então a pergunta é, onde está Jesus? E a resposta é, Jesus está crescendo em sabedoria, Jesus está crescendo em graça, Jesus está crescendo tanto espiritualmente como naturalmente. E isso é muito importante para a gente entender, que às vezes a gente divide as coisas, ou a gente faz a vida toda espiritual, ou a gente faz a vida toda natural. Ou eu me devoto muito para o meu trabalho porque eu quero ser bem-sucedido diante dos homens, ou eu não sigo uma carreira, eu não me primorizo, não vou para Harvard, eu não sou o melhor, porque no fim das contas o espiritual que conta, e a Bíblia não suporta nenhum desses extremos. A Bíblia nos chama para crescer em estatura perante Deus e perante os homens. Nós somos seres completos. E Jesus está fazendo isso, e Lucas quer nos dizer, aonde está Jesus? Ele vai estar no lugar que vai capacitar a ele. Jesus não perde tempo. Jesus não vive os dias desleixados. Jesus sabe aonde ele deve estar. E se você ver comigo, a pergunta é uma só, e nós vamos ver os 3 lugares, 1 que Jesus não estava e 2 que ele estava. O primeiro lugar que Jesus não estava, vocês sabem que se você quiser aprender a respeito de alguma coisa, talvez a melhor coisa que você possa fazer é aprender o que não fazer. Vamos lá, bem simples. Quero perder peso. Você não precisa saber que você tem que ir para a academia, qual tipo de treino, você só precisa saber o que não fazer.
Comer muito, né? Parar de ir no McDonald's, Tim Hortons, e você já vai estar meio caminho andado naquilo que você está querendo saber. Então a gente aprende muito com o que não fazer. E Jesus aqui ele vai nos ensinar no versículo 23 até o 45. Presta atenção. Aonde está Jesus? E a resposta é: Jesus não está com a multidão. Versículo 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Tem a multidão, tem a caravana, tem a parentela. São os dias de festa, Jerusalém está em festa. Jesus participou da festa, mas acabou a festa para Jesus também. Ele não está mais com a galera, ele não está mais com a multidão. Se vocês prestarem atenção, tem um ditado que com certeza não é verdade, mas muitas pessoas às vezes pensam que é verdade, que a voz do povo, a voz da multidão é a voz de Deus. Vocês já escutaram esse ditado? Vem do latim, vox populi, vox Dei. A voz do povo, a voz das massas é a voz de Deus. Pôncio Pilatos entendeu isso. O povo de Jerusalém gritou: crucifica, crucifica Jesus, liberta Barrabás. E a multidão gritava, e a multidão gritava, e a multidão gritava. O que Pôncio Pilatos fez? Obedeceu. Mas se nós formos ver as nossas políticas hoje, a nossa eleição, o nosso sistema de voto, claramente você vai saber que a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. Você concorda comigo? E eu não estou falando do Canadá, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando em qualquer lugar. Se você dá voz para o povo e poder do povo, escolha o seu governante, não necessariamente é a melhor escolha, não necessariamente é a voz de Deus. Então nós não entendemos, não acreditamos neste tipo de conversa. E Jesus também não, porque se você vai procurar ele, ele não está com a multidão, porque não há sabedoria ali. E a multidão também fala de festa. O povo foi para a festa acabou e o povo está voltando. E a viagem não é triste, a viagem é de celebração. Mas Jesus não está com eles. E eu acho que eu falo pessoalmente para mim, existe um momento na minha vida quando algo mudou, quando eu entendi e aprendi a dizer não para os convites dos meus amigos. Gustavo, vamos para o cinema. Que dia é? Segunda-feira. Gustavo, vai ter um músico. E é tudo de igreja, tá? É na igreja. Vamos, na terça, vamos. Gustavo, vamos para o restaurante, essa comida é boa e lá o preço é bom. Quarta-feira, vamos. Gustavo, quinta-feira vamos jogar bola, vamos. E quando você vê, a sua semana foi recheada de festa, sua semana foi recheada de entretenimento, e a sua semana ficou zero, vazia de conhecimento, vazia de tempo de qualidade gasto com o Senhor. Por quê? Porque você estava fazendo besteira? Não, mas porque não entendi que existe um tempo para celebrar e este tempo não é todo dia, é apenas uma porção da minha vida. Isso eu aprendi também quando eu era criança. Meus pais sempre me falaram, você pode jogar videogame sexta de tarde, sábado e domingo. De segunda a quinta e sexta de manhã, você não toca no videogame, porque você tem que fazer suas prioridades antes. Vai estudar, vai ter boas notas, vai se dedicar. Jesus nos ensina isso. Aonde está Jesus? Ele está crescendo em sabedoria e em graça, e ele não o faz com a multidão, e ele não o faz com entretenimento, e ele não o faz com as festas. Então, aonde está Jesus? Ele não está ali. Mas depois vem os lugares que Jesus está.
E você vai ver no ponto 2, Jesus está, vamos ler o versículo 46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Eu vou repetir essa parte. Ouvindo-os e interrogando-os. Qual que vem primeiro, o falar ou o ouvir? O ouvir. Versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Aonde está Jesus? Ele não está com a multidão, ele está com os doutores, com os mestres, com os professores, com os pastores. Jesus tem 12 anos. Não sei se vocês sabem, talvez vocês sabem, eu estava procurando uma carreira de jogador de futebol e eu comecei a minha carreira para ser um profissional exatamente com a mesma idade que o texto relata de Jesus, com 12 anos. Por quê? Porque os meus pais nunca me ensinariam como ser um jogador, eles não são. Meu irmão, completamente não, ele é ruim de bola. Ninguém, meus amigos, poderiam me ensinar. Eu tive que sair da minha casa com 12 anos, morar em um estado diferente, para estar num clube profissional e assim aprender com os profissionais. Aonde está Jesus? Com os doutores. Por quê? Porque Jesus, você sabe muito bem, quando ele atinge a idade de 30 anos, ele é um rabino, ele é um professor, ele é um mestre, ele é um pastor. Aonde Jesus vai estar tão novo, ele vai estar se preparando para o ministério dele. Por que que ele está perto dos professores, os rabinos, os doutores? Porque ele está aprendendo o que é ministério com quem faz ministério. Percebe que Jesus não perde o tempo dele. E o que Lucas quer nos ensinar? Jesus cresce em sabedoria e em graça, tanto perante Deus quanto perante os homens. Muito me admira que Jesus, com 12 anos, tem um assento ao meio dos doutores. Eu não tenho esse assento. Jesus, com 12 anos, ele tem. E eu fui procurar saber o porquê. E eu entendo que tem 2 respostas que caminham juntas. A primeira é: Jerusalém estava em festa, era Páscoa. Então todos os judeus necessitavam estar em Jerusalém. Pessoas que vêm da África, do Oriente Médio, da Europa, da Ásia, todos eles estavam no mesmo endereço. Com isso vem também os rabinos. E agora eu te pergunto, o que pastor, professor, membro da igreja pentecostal, membro da igreja batista, membro da igreja presbiteriana, quando eles se ajuntam, o que eles gostam de fazer? Eles gostam de conversar sobre teologia. Eles gostam de falar, é assim que eu entendo, é assim que eu ensino, é assim que a gente faz na minha igreja. E todos eles estão compartilhando a sua sabedoria. E eles querem conversar. E o que eles encontram em Jesus? Ouvidos. Então Jesus tem um assento com eles. Segunda coisa que anda conectada com essa é Jesus tem 12 anos. Na nossa cabeça de Canadá, Norte América, Brasil, a nossa cultura ocidental, ele é um adolescente. Na cultura do Oriente Médio, oriental, dos tempos de Jesus, ele não é um adolescente, ele é um homem. As pessoas veem ele como um homem, ele é tratado como um homem. E assim era a cultura, e assim como os rabinos conversam com ele, eles entendem que ele é novo, mas eles o tratam como homem. Eles tratam uma menina não como uma menina. Você chegou a mais de 12 anos, você é uma mulher. Por quê? Porque você vai se tornar, e nós já tivemos assim. Então, por isso que Jesus tem um lugar ao lado, ao pé desses homens. E o que Jesus está fazendo ali? Preparando para o ministério. Como um rabino que ele vai ser, ele sabe que ele não vai aprender isso de Maria, de José ou de ninguém mais. Ele sabe que ele tem que aprender isso
dos mestres e doutores. E isso nos leva à pergunta: aonde está Jesus? E Lucas nos responde: ele está crescendo em conhecimento, em sabedoria, crescendo em graça, tanto diante dos homens quanto de Deus. Ele não está com a multidão, ele está com os rabinos, com os professores, mas ele, acima de tudo, ele está com o Pai dele. Percebe o versículo 49. Versículo 49 diz assim: E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai. Jesus está com o Pai dele. Isso nos ensina algo. Quando Jesus está aprendendo com os doutores, com os rabinos, nos remete ao que nós estamos fazendo aqui agora. A vida pública da igreja, a vida dominical da igreja. Mas existe uma outra coisa que nós devemos ter como cristãos, é a nossa vida pessoal. É a minha segunda, a minha terça, onde eu abro a Bíblia, onde eu procuro o Pai, onde eu tenho o meu relacionamento pessoal com o Pai, não apenas esse em comunidade, coletivo. Segundo, o que Jesus está nos ensinando, apesar dele estar se preparando para o ministério não é o fundamento, o relacionamento com o Pai que é o fundamento. Eu, como pastor, eu sempre tento me policiar nisso. Eu não quero ir para a Bíblia só para procurar um sermão. Não quero ir para a Bíblia só para virar um oratório, alguém que fala publicamente. Eu quero ir para a Bíblia porque eu quero estar conectado com meu Pai. Eu quero ir para a Bíblia e eu ver Jesus, e Jesus falar comigo, e consequentemente eu ter um sermão. O meu sermão não é a prioridade, o meu sermão é a consequência de um relacionamento com Deus, sincero, íntimo e diário. E é isso que Jesus nos ensina. Apesar dele estar se preparando para o ministério, apesar dele estar se tornando um rabino, acima de tudo, ele quer intimidade com o Pai dele. Por isso a resposta dele é: por que vocês estão me procurando? Eu devo estar na casa do meu Pai. E ele fala isso num tom: vocês deveriam saber disso. Se você for me procurar, o Gustavo, o melhor lugar que você vai me encontrar é na minha casa. E Jesus, ele está em casa. E com isso eu quero trazer o sermão numa conclusão do todo. O que Lucas está tentando fazer aqui? Primeiro ele está falando, Jesus está em casa, Jesus está no templo, Jesus e o Pai são um. O que Lucas está tentando ensinar para o leitor? Ele está tentando ensinar isso. Toda vez que você procurar a Deus, você vai encontrar Jesus. E vocês conhecem que hoje a gente tem as pessoas que são bem com dificuldades com o cristianismo, sempre em dúvida, sempre levantando questionamentos, sempre não querendo acreditar. O que Lucas está nos ensinando? Se você procurar Jesus, fazer uma pesquisa sobre a vida de Jesus, você consequentemente vai encontrar a Deus. Porque aonde está Jesus? Jesus está na casa do Pai. Aonde está Jesus? Jesus está com o Pai. É isso que o Lucas está tentando falar quando a gente lê esse texto. Segunda coisa que o Lucas está tentando falar para a gente, ele usa o simbolismo que a Bíblia nos dá. Quantos anos Jesus tem neste texto? Jesus Cristo tem 12 anos. O que o número 12 significa em sua maioria na Bíblia? 12 tribos da nação de Israel, povo de Deus. 12 apóstolos do Senhor para estabelecer a igreja de Deus. O que Lucas está falando? O povo de Deus não é étnico, o povo de Deus não é um pedaço de terra na Palestina, o
povo de Deus não está localizado numa capital chamada Jerusalém. O povo de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não interessa se você nasceu israelita, palestino, brasileiro, canadense, não é isso que te faz um povo de Deus. O que te faz povo de Deus, Lucas está dizendo, é crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o símbolo do número 12. Jesus Cristo é a cabeça do seu povo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E o número 3, porque Maria e José demoraram 3 dias para encontrar Jesus. Outro número simbólico. 3 dias Abraão levou Isaque para sacrificá-lo, mas nunca o sacrificou. Depois desse evento, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão. Jesus Cristo morreu na sexta, ressuscitou no domingo, 3 dias. Após isso, Deus estabelece a sua aliança com Jesus Cristo e com o seu povo. O que a Bíblia está dizendo? O que Lucas está dizendo? As coisas mudaram. Em Jesus Cristo, o velho se foi. Em Jesus Cristo, o velho virou a página. Existe uma nova aliança. Existe um novo jeito, uma nova intimidade. Existe um lugar mais profundo em Deus. Do mesmo jeito que Jesus se aproxima ao Pai e ele fala, aqui é o meu lugar, é aqui que eu cresço, é aqui que eu encontro graça. Lucas está dizendo, em Jesus Cristo, as coisas foram para um outro level. Agora nós estamos falando de verdadeira intimidade com Deus. É isso que o Lucas está tentando nos dizer. E por fim, Lucas é um doutor, um cara muito esperto. Ele está tentando nos dizer o quê? Deus Pai, Deus Filho e o templo. Deus Pai, Deus Filho e a casa de Deus. Percebe? O verso 49 diz assim, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai. Perceba bem o que Lucas está dizendo. Ele está dizendo que Jesus Cristo entende que o templo não é apenas o templo, não é apenas uma igreja, não é apenas um prédio. O templo é a casa dele. Os rabinos estão ali com ele e os rabinos não podem chamar aquele lugar de casa. Jesus, com 12 anos, pode chamar aquele lugar de casa. Por quê? Porque aquele lugar verdadeiramente é a sua casa. Segundo, depois você sabe, quando Jesus cresce, ele tem que purificar o templo. Ele tem que expulsar os vendedores, as pessoas que fizeram o prédio, o templo, a casa de Deus, fizeram dele um comércio. E Jesus pega e manda essas pessoas embora. Somente o dono da casa pode fazer isso. Somente o dono pode pegar móveis e jogar fora e comprar novos móveis. Somente o dono da casa aceita pessoas dentro ou põe pessoas para fora. Jesus Cristo é o dono do templo. E o menino Jesus, 12 anos, ele é aquele que também cuida dos negócios do templo. Eu já vivi e trabalhei em companhia que é cuidada pela família. E não importa o quanto você é bom, se você graduou em Harvard, Oxford, se você fala inglês perfeito, não interessa quem você é. A família que manda. Um menino de 10 anos, você pode começar a acostumar a chamar ele de chefe, porque ele vai ser o seu chefe. Porque é a família que manda. O negócio não é seu, o negócio é da família. O que Jesus está nos ensinando? Em meio a muitos rabinos, em meio a muitos doutores, pessoas completamente capacitadas, não são eles que cuidam dos negócios do templo, não são eles que são os donos da igreja. Quem cuida do templo e quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Então Lucas está dizendo, aonde está Jesus?
E a resposta é: ele está crescendo em sabedoria, ele está no lugar certo, ele está com a mentalidade certa. E aonde então deve estar eu e você? A gente deve fazer o que Jesus faz. Primeiro, não com a multidão. Primeiro, não festa de segunda a segunda. Concentrar, dedicar, encostar nos livros, colocar o joelho no chão. Segundo, com os professores. Hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem muita pessoa boa aí nas nossas mãos. Vamos encostar e aprender deles. E terceiro, com o Pai. Sozinho, particular, leio a Bíblia, joelhos no chão. E é assim que ele cresce, em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Que a gente siga o exemplo de Jesus, tá bom? Amém? Eu posso orar por vocês? Senhor, obrigado porque você nos mostra um caminho a seguir, Senhor, que é tão claro. Às vezes não é fácil, mas ele é claro, Senhor. Nos ensina a ser fiel e a te obedecer, Senhor, a seguir os teus passos, Pai. E muito obrigado porque existe uma nova aliança, existe uma intimidade com Deus, das quais o povo antigo não pôde desfrutar e hoje nós temos acesso. Nós queremos honrar, nós queremos navegar nesta relação, neste nível de intimidade com o Senhor, Pai. É minha oração para esta igreja, é minha oração para este país, é minha oração para a tua igreja, aonde quer que ela se encontre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.